Fogueira com Elas começando, eu sou Fabiana Barros. E eu sou Milane Nascimento, estamos aqui muito felizes com mais uma apresentação ao vivo, né? Uma entrevista ao vivo. A gente está também com lives agora, gente. Então, toda semana sempre tem convidados muito legais aqui no nosso podcast, no nosso canal. Vou começar, então, falando aí do curso de Tamiana. É um curso online, porém tem uma mentoria comigo, né? É uma terapia, então, para quem quer se conectar com os pleiadianos, quer ser canal pleiadiano aqui na Terra. Você aprende ali vários protocolos para trabalhar com crianças, animais, pessoas, enfim, questões financeiras. Então, quem quiser saber um pouco mais, é só entrar em contato comigo. E também tem o grupo VIP, gente, é o nosso grupo de WhatsApp. Ali a gente faz terapias gratuitas, faz jornadas. E a gente vai fazer uma jornada maravilhosa dia 20 de março aí do Arcanjo Miguel. Serão 7 dias com o Arcanjo Miguel, com essa egrégora poderosa, onde a gente vai trabalhar limpezas, conexões espirituais e cocriação aí pro ano novo, que tá batendo na porta, né? Ano novo astrológico, né, Fábio? É isso aí. Tem nosso curso também, a Jornada do Eu, que tá disponível com o link na bio do nosso Instagram. E aqui na descrição também tem o link para vocês entrarem. É o curso para quem está iniciando o processo de autoconhecimento, quer entender um pouquinho mais sobre as energias, enfim, os chakras. A gente esmiuçou tudo ali naquele curso para vocês. Também, gente, o Quantec, né? Que é uma parceira nossa aí, uma máquina quântica da Alemanha, desde 1990 aí, trazendo alinhamento frequencial, vibracional para as pessoas, né? Ela faz toda uma leitura do seu campo, identifica o que você precisa ali ressignificar, enfim, cura de traumas, enfim, um monte de coisa. Se vocês quiserem saber o que é, como que funciona essa máquina, a gente tem um episódio que fala inteirinho dela, e aí vocês vão poder conhecer um pouquinho melhor. E aí, se quiserem entrar em contato, a gente vai deixar o QR Code também para vocês também participarem do Quanto, que a gente já tá fazendo, né, Mila? E vai fazer fez 3 meses, Fez 3 né? meses já. Uhum. E aí, a gente mais pra frente vai dar nosso depoimento também, mas foi muito bom. Vamos ao nosso convidado, então. Estamos bem felizes, indicado pela nossa Seja amiga bem-vindo. Bruna, que está aqui. Alex. É um prazer. Alex, é um prazer estar aqui. Fábio. Mila. E Mila. É um prazer estar aqui, um prazer estar com vocês, mostrando um pouquinho do meu conhecimento, do meu trabalho. Muito bom. A gente quer que tu comece falando da tua história, tua jornada, tuas conexões espirituais. A gente já estava conversando um pouquinho aqui antes, né? Mas assim, solta o verbo para falar, A minha história ela é muito profunda, né? Então, assim, vamos começar dando uns toques na infância. Então, eu sou filho de uma mãe que tem esquizofrenia, transtorno bipolar, um pai também nesse sentido. Então, assim, foi uma infância muito com tumultos, muito tumultuada. Então, fui uma criança muito exigida a ter responsabilidades muito cedo, né? E isso me trouxe sérios problemas psicológicos, né? Inclusive, eu era uma criança com muito medo. Eu tinha medo de tudo, justamente pela minha sensibilidade, que depois, com o tempo, eu fui conhecer um pouco mais o que é uma sensibilidade. Então, meus sentidos são muito sensíveis, né? Por ser dislexo, TDAH meu é avançadíssimo, então assim, depois eu fui desenvolvendo e para lidar bem com isso, como me entender. Mas chegou um ponto da minha vida que eu fui diagnosticado com esquizofrenia. Então, eu tive um processo muito difícil, né, até para desenvolver um trabalho, né, mas depois ocorreu tudo bem, que fui para a representação comercial. A representação comercial me exige muito talento, exige muito foco, e eu consegui desenvolver. Fiquei 7 anos dentro da representação, até ter um colapso novamente, que isso aconteceu lá em 98. Lá em 98 eu tive um colapso financeiro com a representação, e depois fui para essa área terapêutica. E você começou com quais terapias? Como que foi seu início do processo? Então, eu não sabia que eu era terapeuta, né? Eu usava muitas técnicas na venda. Então, para vender, você tem que ser muito bom em psicologia. Eu não sabia que eu era terapeuta. E quando eu tive esse abalo psicológico, eu fiquei muito fora do ar, né? E eu tive vontade de sair de onde eu morava, que era Uberlândia. Então, eu fiquei 6 anos viajando para o mundo sem casa, depois desse colapso ali com a representação comercial. E logo uns 6 meses, quando eu saí, eu percebi, eu tive um chamado
Eu sempre tive uma orientação lúdica de um mestre, apesar de não ter religião, apesar de não ser tão focado nas coisas dogmáticas, mas um mestre se apresentou para mim e começou a me orientar. E ele se apresentou como, assim, fisicamente? Você Eu via conseguia ter diálogos com ele e ver ele, né? Que legal. E ele me orientou a curar as pessoas, mas eu perguntei para ele, mas curar como? Né? E quando ele me deu esse comando, logo nos próximos dias a minha intuição começou a ir para esse caminho. Então eu comecei como um terapeuta intuitivo. Depois eu fui estudando, fui para a parapsicologia, né? E eu sou hipnólogo natural. Antes de conhecer o que era hipnose, eu já fazia hipnose e não sabia que era hipnose. Mas a hipnose é um disparo psíquico, né? Qualquer pessoa pode fazer isso. Então, assim, era disparo psíquico natural que eu tinha. Se eu tocasse na pessoa, a pessoa caía. Tocar, caía. Então, esse foi um processo... E tu não estudou para fazer isso? A hipnose, não. A hipnose foi algo natural. Eu tinha uma namorada que eu tocava nela e falava assim, ai, você me dá sono. Dava sono. Depois eu vim estudar. Tu tem que ensinar isso para as mulheres. É que na verdade, cabeça daí, né? todas as pessoas são hipnólogos. Todas as pessoas têm esse comportamento, porque não têm o conhecimento, como eu já não tinha o conhecimento. Depois, dentro da parapsicologia, eu fui entender o processo. Mas eu fui um hipnólogo muito agressivo, um hipnólogo muito, muito forte, que disparava muita energia, um disparo psíquico muito forte. Então, ali começou todo um trabalho terapêutico, né? Então, a primeira pessoa que eu atendi foi um menino de 9 anos, que tinha um problema sério de dormir à noite. Fiz uma sessão nele. Uma sessão foi o suficiente para curar ele. Ele tinha uma insônia, todas as vezes que ele dormia, ele sentia a presença de seres, então ele pegou um pânico daquilo, né? Sim. E com uma sessão eu curei ele. E depois ele veio me visitar com 9, depois com 18 ele veio me fazer uma visita. Tava dormindo bem. Tava dormindo bem. Muito louco, né? Então, assim, isso é um pouquinho da minha história. A história é muito forte, tem muitos, né? Muitas nuances, né? Muitas nuances. Em 99 para 2000 eu conheci a ayahuasca. Aí foi uma cura interna, né? Aí foi quando eu percebi que a gente não precisa de terapeuta. Que a ayahuasca faz todo um trabalho sozinha. Se você for inteligente, você se reorganiza claramente dentro dela, né? Eu sempre falo para as pessoas que nós não precisamos de terapeuta se você se dedicar a você. Eu vou me reconstruir. Né? Começar a perceber os comportamentos. Por que eu faço isso? Por que eu faço aquilo? Começar a ter esse diálogo com você. Se perguntar, por que eu tenho esse comportamento? Por que está repetindo na minha vida? Faça a pergunta e relaxa. Porque nós temos a questão de beta, alfa, teta e delta, né? Nós temos que estar lá no alfa para teta para você ter um feedback. Se você ficar lá em beta, você não vai ter feedback. Então, nós perdemos esse poder do relaxamento, que as pessoas hoje são pessoas tensas. As pessoas estão sempre... com tensão, você não descobre nada. Agora, relaxou, né? Porque a ayahuasca faz o quê com você? Ela te relaxa. Só isso. O DMT te relaxa, aumenta a sua serotonina, você fica mais perceptível, mais vulnerável. Então, você começa... Né? Você sai daquela coisa automática sua, daquele núcleo automático, até eu fiz um teste com ela ali, você sai daquele automático e começa a ver outras facetas que antes você não via. E tu acha que é fácil as pessoas conseguirem ter isso sem ayahuasca? Uma pessoa normal, assim, que não... Sim, sabe? Sim. Que não tá... Aí são processos com a respiração, a gente chega muito próximo à ayahuasca. Eu tenho exercícios de respiração que você faz um trabalho semelhante à ayahuasca. Aquela holotrópica, né? São várias. Eu desenvolvi várias. Você pode pegar essa também e outras. Você tem que fazer uma junção em respiração e músculo. Então, o teu músculo está muito ligado ao sistema nervoso. Então, nós temos que relaxar esse músculo. Então, assim, são vários tipos de respiração. Que é a azometria, né? Então, assim, eu faço a respiração junto com a azometria. Para poder expandir a mente. O que é azometria? Contrair o teu corpo. Contraia toda a musculatura.
segura e solta. Vai fazendo esse exercício. Contrai toda a musculatura, segura o máximo, faz a apneia, segura e solta. Quando você contrai, você tá sem o ar no... Sem o ar, na apneia. Uhum. Então, você inspira, ó, contrai e solta. Na 10ª vez, você já viaja. Ah, é? Rápido, assim? Muito rápido. Muito rápido. Isso quebra uma barreira. Então, assim, se quebrou essa... Por que o ser humano de hoje deixou de ser holístico? Deixou de ser igual o ser humano antigamente, que era, né, de radiestesia. O cara, o velhinho, já sabia onde é que tinha água. Porque nós estamos tensos. Não dá tempo de relaxar, todo, né? Essa preocupação de manter esse nível social, essa corrida louca, né? Isso eu me organizei muito na minha vida, não fazer parte dessa loucura. Eu não faço parte disso. Eu sou holístico. Então, assim, eu enxergo, eu observo isso. Portanto, que não trabalho para ninguém, nunca trabalhei nem nos meus piores momentos. Porque eu falei, cara, se eu trabalhar para uma outra mente, a não ser para minha mente, eu tô fora do ar. Né? Então, sempre me organizei para trabalhar comigo mesmo. E hoje ensino isso no meu consultório. Né, que eu chamo isso de guerreiros, preparando guerreiros. Quais são as suas habilidades? Mas por que você não coloca em prática? Ah, mas porque eu quero ficar confortável, eu quero aquela segurança. Então, aprenda a trabalhar com o desconforto. Aprenda a ficar bem no desconforto. Né? Uma hora vira, né? Então, você não pode pensar que vira. Ó. Esse é o grande problema. É quando você emite um pensamento que segue, por exemplo, vamos imaginar que eu estou no deserto. Eu não posso ficar pensando no oásis. Aquele oásis com água. Tá faltando água, mas se eu ficar criando o oásis, eu vou criar junto com aquele lúdico uma frustração se eu não encontro ele. Eu tenho que simplesmente caminhar e seguir minha intuição. Se eu crio uma proposta, eu tiro a minha intuição. Então, nós queremos sempre ter uma zona de confortável muito rápido. Sim. E eu peço desconforto, eu faço a psicologia reversa. Me proporcione mais desconforto. A psicologia reversa, ela é terrível. Né? E assim, até eu tava vindo para cá e vi uma matéria falando das pessoas estarem buscando o turismo do silêncio, que agora está em alta, essa geração não querer mais balada, festa, quer ir para retiros, lugares afastados. Não sei se o mundo está caminhando para isso porque está um caos fora, né? Ou seja, é um movimento de despertar das pessoas estarem buscando talvez essa conexão, sair dessa matrix, esse status quo que a gente já vive, né? Eu estou investindo nessa área. Hoje eu estou fazendo cabanas justamente dentro da Mata Atlântica, cabanas isoladas, justamente com essa proposta. Né? Uma proposta mais filosófica, dentro da linha do casal, de um se conhecer, de trocar ideias positivas. Então, assim, eu penso de ter vários estímulos, frases nessa cabana, justamente para fazer as pessoas acordar, tocar, sentir o outro, né? Que eu sou da linha também do Tantra. Então, eu estou investindo nessa área. Eu acho que é uma área que vai crescer muito. Eu vejo que hoje na internet... não tem mais nada para se falar na internet. Tudo já foi falado. Sim. Então, assim, eu fico até... Às vezes eu vou gravar alguma coisa pro Instagram. Eu falei, cara, eu vou falar... Vou falar sobre o quê, né? Sim, Vou falar de novo. Então, assim, eu sou de uma época orgânica. Eu sou um mago. Então, eu vim lá... Eu fiquei 6 anos viajando pro mundo, caminhando pro mundo. Mas uma coisa muito orgânica. Conhecia você apresentava para o outro, e a gente ia fazendo essa conexão orgânica. Mas agora, quando eu venho a você já sabe. Você já está com a cabeça cheia. O que eu vou colocar aí? Igual eu estou falando aqui, eu não estou falando nada de novo. Você já sabe de tudo isso. Não é verdade? Eu só posso contar uma história sobre mim. Mas é uma história. É muito profundo. Mas ainda assim, eu acho que quanto mais óbvio, a gente sabe de muita coisa, tá na internet, tem todo mundo falando de lei de atração, de transurfing, de não sei o quê, todo mundo já ouviu falar sobre isso, mas parece que cada vez que a gente ouve mais um pouquinho, uma ficha cai. Então, acredito que, assim, você, com a sua bagagem toda,
vai conseguir fazer muitas fichas caírem aqui pelo seu jeito de falar, pela sua desenvoltura, né? Então, acredito que vai fazer uma diferença, assim, muito grande. Faz sim, mas quando a pessoa está num nível de frequência baixa. Então, porque eu peguei a água agora, porque eu estava com sede. Então, se você estiver com sede, o que nós estamos falando aqui vai fazer diferença. Vai encher. Se Se não... você não tiver sede, não adianta eu te dar água se você não tem sede. Então, com certeza, nossos ouvintes que estão ouvindo, tem muitas pessoas com sede. Aí sim. Aí essas palavras vão entrar, essas informações vão entrar, né? As frequências vão trabalhar e fazer essas modificações. Sim. Então, por isso que é bom, às vezes, dar uma esvaziada, ficar um tempo, né? Para você novamente preencher, né? De informações. É bem importante. Vamos falar um pouquinho de Tantra? Eu acho esse assunto muito legal, muito deturpado aqui no Brasil. As pessoas misturam muito, né? Se puder explicar para as pessoas o que é, como funciona, né? Então, também aprendi o Tantra sozinho e desenvolvi minha própria técnica. Nunca fiz curso de Tantra. Mas aonde eu aprendi o Tantra? Eu sou professor de dança. Então, junto com a representação comercial, na época, eu era um dançarino profissional. Então, eu fazia apresentações de dança. E na dança, essa dança de salão é uma troca muito grande de energética, de olhar, de gesto, de sintonia, de calor. E ali eu percebia que eu me completava. Então, eu não precisaria de um outro momento a não ser o momento da dança. Entende? Mesmo se eu tivesse um convite, vamos sair, vamos para um motel, não precisaria. Porque aquele orgasmo, que nós chamamos de orgasmo seco, ali na dança, ele era muito mais poderoso do que um orgasmo orgânico. Sim. Então, ali eu me completava. Então, assim, muitas vezes eu era taxado de gay, isso, aquilo, mas por quê? Por eu estar completo ali. E isso era real. A dança me envolvia de um tal jeito, e as pessoas que estavam comigo dançando, as manobras, a frequência da música, o olhar, não precisaria de outro momento. Depois, quando eu fui para esse mundo terapêutico, como eu me envolvi muito com a terapia e não tinha tempo, eu fiquei 18 anos num consultório sem ver pôr do sol. Nossa. Entrava às 8, saía às 22, né, por uma proposta que eu tinha de construir uma estrutura. E eu falei, cara, eu tô sentindo falta daquilo, porque assim, eu também, né, faço massagem, tudo, e me dediquei muito nesse desenvolvimento psicológico, tava sentindo, só que eu não queria fazer mais aquela massagem terapêutica. E aí, usando a ayahuasca, um dia eu tive um feedback, cara, eu vou entrar pro Tantra. E comecei, e a coisa se espalhou, a coisa foi muito forte. Porque aí eu fazia o Tantra com a ayahuasca, então ele é muito forte, né? Então o Tantra basicamente é sensibilidade, né? Nós temos uma coisa energética, que é a nossa parte, né? Nosso tesão, nossa energia sexual. Essa energia, ela costuma inibir a psique. Né? Então assim, o legal do Tantra é você não deixar essa energia tomar conta da sua consciência. Então, ela não pode inibir a tua razão, né? Você não pode se transformar num animal, né? Então, o Tantra faz esse movimento de descoberta do toque, do sensitive, de você perceber, então, se eu tenho vergonha dessa parte do corpo, eu gosto dessa, eu sou isso. Então, o Tantra, às vezes, a pessoa se fecha, a pessoa se abre. Então, é nada melhor do que uma vivência para você realmente saber quem você é. Sim. Né? Porque eu acho isso muito profundo, ser tocado por uma pessoa desconhecida. Né? E ficar nua e ser tocado por uma pessoa que você não tem uma conexão, né? Você tá ali para um trabalho terapêutico, né? Então, assim, precisa de muita sensibilidade. É tipo, assim, a ayahuasca, eu vejo que ela te deixa muito... Qual que é a palavra que eu quero falar? Muito... Vulnerável. Vulnerável, essa é a palavra, muito vulnerável. Eu acredito que o Tantra deve ser algo parecido, né? Você tá ali entregue, O Tantra é uma vivência que ele é transcendental. Chega um momento do Tantra que você esquece que tem seu corpo. Ele não faz mais diferença. É o abraço, é a conexão, Então, assim...
não tá ali para você chegar em algum lugar. Você não vai chegar no orgasmo. A intenção não é chegar. Tudo que acontece é uma vivência, é um caminhar, né? Às vezes você vai caminhar com um amigo, às vezes aquela conversa começa a ir para um ponto chato. Então, assim, o Tantra então, não tem uma proposta, porque às vezes tem que parar o Tantra. Eu sou sensível, eu percebo que chegou num ponto muito rígido que só naquela sessão tem que parar ele. Então, a gente vai parar por aqui, pode colocar tua roupa, a gente volta outro dia. Então, o terapeuta ele tem que ter essa sensibilidade. E o Tantra é uma terapia que, digamos, você tem um pacote, sei lá, 10 sessões para Fábio, 9 para mim ou não. Não Olha existe que uma interessante, regra. você fez uma pergunta fantástica. Todos os colegas falavam para mim, por que você não faz pacote? Porque às vezes eu posso te curar com uma sessão. Para que eu vou te vender 10? Então eu nunca gostei de fazer pacote. E minha terapia é o sentir. Você sente quando quer voltar. Então a volta faz parte de você. Não é eu que convido você para voltar. A medicina faz a mesma coisa. Você toma a medicina, há o chamado. Sozinha desperta dentro de você. Preciso fazer novamente. Então quando eu tomei a ayahuasca há 5 anos, foi um chamado. Foi contra o meu professor. Meu professor disse que eu ia se matar. Então, assim, tomar ayahuasca de manhã e dirigir, almoçar, atender as pessoas. Eu entrava no trânsito, eu via o trânsito totalmente amplo. Meu Deus. Mas você tomava todo dia? Todo dia. Já não Todo fazia, Todo dia. não fazia mais nem efeito, né? Eu ia almoçar, eu olhava para as pessoas, eu sabia exatamente quem estava feliz, quem estava triste, quem estava Louco, cara. quem estava com falta de dinheiro, quem se sentia poderoso. Imagina, tudo campo aberto em tudo. Campo aberto. Mas depois em tudo. isso muda a percepção da gente pra sempre, não Sabe muda? por que eu fiz isso? Porque quando você toma, depois a gente vai voltar pro Tantra. Quando você toma ayahuasca, você tem um momento de gratidão. Você tem 2 dias de gratidão. Você quer ligar pro fulano, abraçar o ciclano. E eu Tu não falei, saía disso, né? eu não saía dessa gratidão. Teve um dia que eu estava andando na minha caminhonete, ouvindo o YouTube ali, a música no YouTube. Eu tive gratidão por ter a caminhonete, por ter o YouTube, por ter essa conexão, por ter tudo ao meu favor. Tudo estava conectado comigo. Então, essa magia da inteligência, de você saber exatamente, né, que é o poder da arte, né, que eu vejo isso no balé clássico, a bailarina, no balé de patins, não existe uma separação entre o gelo, o patins e a bailarina, é uma conexão do todo, né? Quando se chega nessa conexão, então eu vivi 5 anos ali, parei com o Covid interrompeu o processo. Eu tive um Covid muito forte, presenciei a morte. E junto com essa presença da morte, meu mestre disse que era hora de parar com a medicina, a ayahuasca. Então ali eu terminei o processo. Continuo praticando a ayahuasca, mas não tomo mais. Ah, tá. Você ministra, mas não tomo. Não preciso mais tomar. Hoje eu entro na mesma frequência, faço tudo. E hoje eu fui para outras medicinas. Então eu estou estudando. A ayahuasca eu estudei ela... todos os tipos de ayahuasca. Inclusive, tem 400 litros na minha adega. Meu Deus. Ayahuascas de várias etnias indígenas Isso é guardadas. um problema meu, pessoal. Eu consagrei 4 vezes. Certo. Talvez outras pessoas tenham a mesma dificuldade que eu, e aí tu pode ajudar. A minha maior dificuldade com a ayahuasca é conseguir beber ela. Eu tenho uma rejeição absurda a conseguir beber ela. Nossa, esse é o meu menor dos problemas. Não, o meu maior problema é ficar na força. Eu adoro ficar na força, adoro as minhas conexões. Mas engolir ela, no momento que eu engulo, dá 1 minuto, 2, eu já tô botando ela pra fora e eu entro na força automático, né? Mas aquilo tem um gosto tão ruim pra mim, me dá um ranço. Nossa, eu acho uma delícia. Isso daí é uma referência ligada com você com 3 anos de idade, com o momento com a sua mãe. Ai. Você tinha 3 anos, foi um momento ali na mesa com a tua mãe. Olha. Você foi sempre uma menina muito difícil de lidar. Muito. E doente. Então foi nesse processo com a mamãe, da mamãe querer te dar muita atenção e fazer um trabalho com você. E fazer comer o que eu não queria. E você criou um padrão. Então hoje você é a sua própria mãe. Você está lutando com você mesmo. Então tem que libertar essa menina. Tem que dizer para ela que tá tudo bem. Que hoje você é uma adulta e você sabe o que é melhor para você.
Então, a partir disso, não vai ter mais problema. Uhum. E eu, quando tomava medicina, eu sentia a mesma coisa, porque eu tinha bronquite. Tive crises de bronquite, minha mãe doente, então minha mãe me dava os remédios meio à força, e eu tinha vômitos. E quando um dia eu estava tomando a medicina, isso veio claramente para mim. Falei assim, eu estou tomando a medicina porque eu sou adulto, e a medicina é meu, eu estou tomando ela porque eu preciso, tenho necessidade. E eu passei a não sentir mais o gosto dela. Igual eu fiz um teste com a Bruna agora. Peguei 2 fatias de limão, dividi as fatias, A e B, coloquei frequência em uma e frequência na outra. Falei, Bruna, veja qual que está mais ácido e qual que está menos. Então ela sentiu a diferença. Então ali, toda vez que você toma ayahuasca, é a menina de 3 anos tomando o remedinho dela. Faz sentido. Então você é muito sensível, você ainda não desassociou isso, entendeu? Então foi esse traço com a mamãe ali. A mamãe ainda é muito presente em você. Essa leitura que você fez dela, você enxergou algo? Você sentiu ou só intuição mesmo? É complicado de falar. Os processos são muito Imagina, fortes. 5 anos tomando ayahuasca, os processos Mas dele. não é isso. Lembra que eu comecei com uma intuição, né? Uma intuição muito forte. Portanto, por que dos meus medos? Eu via pessoas. Eu tenho uma mente muito lúdica. Então, assim, qual foi o meu maior problema? Meu pai, quando eu tinha uns 7 anos, me mostrou um cadáver em decomposição num rio. A partir daquele momento, a minha vida se transformou num inferno. Eu nunca mais dormi à noite. Nossa. Traumático. Mas você viu o espírito do cadáver ou só por ver o Eu via cadáver? o espírito e o cadáver. Eu via os bichos comendo. Eu via tudo. E aquilo se tornou o meu dilema. Então, eu tive numa época que os pais não entendiam isso. Era estava gerando um trauma, só né? pressão. Só pressão e mais nada, entendeu? Então, mas eu vejo que o meu parapsiquismo veio dali, de noite sem dormir. Então, eu abri muito a minha mente. Então, eu consigo... E depois eu treinei para ler pessoas, né? Então, assim, a partir do momento que eu vejo uma pessoa, eu já tenho um catálogo Sim. de modelos. Tô com medo de perguntar o meu catálogo. Mas está muito ligado ao mentalismo, né? O mentalista, ele é muito experiente a perceber micros expressões, micros detalhes, né? Então, mas assim, quando tu falou, eu tenho muita lembrança, porque eu passava muito mal. E aí tu falou, 3 anos, eu vomitando na mesa. E o meu problema com a ayahuasca é isso, né? Eu boto... Mas na hora que você for tomar ayahuasca agora, você vai entrar em contato com essa menininha de 3 anos e pede para ela deixar você tomar a medicina. Para sua criança. Entendeu? Pede para ela não interferir. Ela vai deixar. A partir do momento... É muito legal, porque a partir do momento que você enxerga, acabou o problema. Sim. As pessoas, mas como remodelar? Cara? Cria Enxergou? consciência, né? Enxergou, acabou. Isso é legal de você falar, o tal do ressignificar, porque as pessoas falam da hipnose, você trabalha com hipnose, né? Vou pegar um trauma da Fábio, vai hipnotizar e vai ressignificar. Esse ressignificar, o remodelar, não é nada, é só olhar. O que seria isso? Só isso. Só olhar. A partir do momento que você descobriu que tem um espinho, você já tem consciência dele e sabe exatamente a pressão que você pode colocar sobre ele. Ele já faz parte da sua consciência, entendeu? É o olhar, né? E integrar, né? Exatamente. Não tem que inventar coisas. Fala para as pessoas, não inventa coisa, não cria. Porque quanto mais você cria, mais a mente quer criar. Sim. Na verdade, deixar de criar, eu chamo isso de totalidade. Eu tive uma experiência com a noz moscada. Adoro também. Mas a noz moscada é psicodélica, sabia? Sabia. Eu não sabia. Sabia. Veneno também, que se você... Não é veneno. Em grande quantidade, não é? Não. Que eu acho que ela foi feita pra casar pra sempre com a batata e o purê. Ela foi o ouro daqui antes do café e outros, né? Foi uma iguaria, né? Mas... eu já vinha pesquisando outros psicodélicos, outros, tem centenas, né? Mas a noz moscada tá tão próximo de mim, que eu falei assim, vamos começar então um trabalho com ela. E nesse dia eu resolvi fazer uma jarra de noz moscada. Então, assim, em vez de colocar meia, eu coloquei 10 trituradas e fiz um chá. Meu Deus. E comecei meus atendimentos e tomando aquele chá.
E eu percebi que meu sapato foi ficando mais folgado, joelhos e tudo. E quando terminou meu atendimento, e fiz um atendimento perfeito, ela me deu muita racionalidade em tomada de decisões, de análise. Quando terminei o trabalho, deitei no meu sofá, ela me encolheu, fui me encolhendo. Eu me transformei numa partícula. Foi a paz mais profunda que eu senti. Que doideira. Como a noz moscada. Ser nada. Ser uma coisa insignificante, uma partícula. E geralmente a gente quer ser uma coisa maior. E ela me levou para uma coisa menor. Então, eu guardei isso tão bem guardado em mim que quando eu me sinto muito elevado, eu lembro da totalidade. Então ela veio esse nome, totalidade. Eu era uma partícula, eu me senti tão poderoso sendo uma partícula. E depois passei a administrar ela durante um tempo, né? Então, escrevi bastante sobre ela, trouxe muitos insights, né? Então, assim, não falo para as pessoas tomar nessa grande quantidade, como eu tomei, que eu sou um pesquisador, mas tomar menos para relaxar antes de dormir, né? Um chá. Eu lembro Misturar ela Um com chá- chazinho. Não, misturar não, rala ela, põe na Ah. aguinha ali, toma o chá. Eu tomo o chá com os próprios fibras As dela. coisinhas. Eu lembro que me falaram que era veneno, talvez seja por isso, né? Me falaram que era veneno e assim, toda vez que eu vou cozinhar e coloco noz moscada e que cai muito, eu falo, puta merda, eu vou matar todo mundo aqui. Que nada, vai virar todo mundo partícula. Tudo que tira, né, que tira você do controle é veneno. É. Né? Álcool é veneno, tudo que tira você do controle. Ah, sim, o açúcar, né? Então, Eu morei na Inglaterra uma época e a minha amiga aqui no Brasil, ela fumava muita maconha, assim, ela gostava, né? Era dia, ela fumava todo dia, era a rotina dela, era um vício. E lá ela começou a fumar manjericão, porque era mais barato e mais fácil Mas de dá acessar. barato manjericão? Ela tinha muito barato com manjericão. Meu Deus, cara. Muito barato com Vou tentar. manjericão. Oi, e era gostoso porque ficava um cheiro bom na casa, assim, defumado. Não sei disso não, que loucura, não, gente. eu nunca fumei, né? Porque eu nunca fui mas da nós temos fumaça. nós temos hoje na natureza, né? Nós temos muitas plantas de poder na natureza, né? Muitas, nem vou Sim, ficar a gente citando nem aqui, sabe, né? porque Senão os pode- outros vão começar a fazer experiência em casa. podem citar as pessoas, É né? teu filho que gosta de fazer experiência, É, né? mas ele não vai fumar, né? Mas vai fazer experiência. É Mas muito as louco. mais organizadas, né? Que tem a ayahuasca, que foi o homem que fez essa mistura, né? O homem, isso é uma coisa ainda desconhecida, Mistério. como unir a chacrona com o jagube, né? Mas que hoje eu estou fazendo pesquisas na área de cogumelos, né? Nessa estrutura dos cogumelos, né? Que, na verdade, eles mandam no mundo. Né? Se uma desorganização nesse mundo dos fungos, todo mundo morre. Tem até Ai. aquele The Last of Us, né? Que... Exato, Ah, exato, é cogumelo exato. aquilo lá. Então, assim, a psilocibina, por exemplo, ela te dá um mundo quântico. Então, ela te mostra exatamente o mundo quântico. Qual é a função do observador? Né? Como ser um observador? Para que se envolver nas coisas? Para que isso? Então, isso é um desequilíbrio, você ficar se desenvolvendo. E é um hábito que você vicia nesses hábitos, ele fica viciando nessas coisas. Então, assim, ela mostra claramente como ser um observador das coisas. E não fazer parte das coisas. Só faz parte quando você é convidado. Então, eu estou aqui porque você me convidou. Então, aí eu faço parte. Então, ela ensina você a ter um equilíbrio mental fantástico. E ensina você a responder certo. Né? Deixa eu emprestar seu celular ali. O que você está vendo? O celular? Você está vendo um lado dele, correto? Você Sim. não está vendo o celular. A resposta correta não é essa? Né? Não é verdade? Esse é o problema do ser humano. Quando você tem um problema, você só vê um lado dele. E aí você não vê o outro lado. Quando você toma um psicodélico, um enteógeno, não, esqueça o nome psicodélico, é enteógeno. Ele te dá essa capacidade de você responder essa pergunta correta. Entendi. De você ver o todo. Eu estou vendo uma parte do celular. Porque se a gente for enxergar esse celular de verdade, imagina, temos que olhar para dentro, abrir cada componente e ir abrindo. É um mundo quântico.
Se abre. Então, nós temos esse vício que é um vício de linguagem perigoso. Por quê? Você não está vendo. O que você está vendo de verdade? Então, a gente tem muito erro de automático, de vício cognitivo. E eu falo isso para os terapeutas. Às vezes, o próprio terapeuta tem esse vício cognitivo, ele fica viciado num só. Então, ele atende todo mundo com a mesma abordagem. Então, cada pessoa tem que ser diferente as abordagens. Alex, você trabalha com o quê? Eu falei, não sei, senta na minha frente que eu vou ver. Senta na minha frente que eu vou ver quais são as ferramentas que eu preciso para essa cirurgia. Sim. Né? É bem assim. Um instrumentista tem várias ferramentas, mas às vezes a cirurgia precisa só de algumas. Então, é uma pergunta que é estranha, porque eu não sei. Às vezes eu não preciso nem abrir sua barriga, né? Exato. Então, mas é... E eu vejo que antigamente era muito importante isso, você ter certificado, esse meu certificado disso, daquilo. Hoje em dia é muito mais... Empirismo. Quem você é, o conteúdo que você traz, o que você pode fazer por aquela pessoa, né? Foi uma das barreiras mais difíceis para mim. Porque eu comecei como sensitivo, como um terapeuta, e eu estava justamente, ainda não tinha rompido esse véu. Ainda estava né, estava um burburinho entre coach e outras coisas surgindo, e eu ficava muito tenso de ser abordado um dia por aquele trabalho que eu estava fazendo. Depois eu fiz parapsicologia, aí já tinha um título, já estava mais seguro, e foi fazendo outros. E hoje você não precisa de título. Hoje você tem que ser artista e fazer as coisas, né, dentro de uma ética, fazer um trabalho. E seguir sua intuição. E seguir sua intuição, porque a intuição ela é valiosa. Portanto que eu levei um aparelho na minha casa para achar água, para me fazer um poço. O cara falou, não tem água aqui. Eu peguei o pêndulo, fui lá, achei, falei assim, fura. Surra de anestesista, querido. Ele falou, então, você também é. Aí ele falou, mas se não tiver água, você me paga? Combinado, te pago. Tá lá meu poço funcionando. Né? A radiestesia foi uma das primeiras técnicas. Por quê? Porque eu aprendi isso com o meu avô. Eu aprendi isso assim com as pessoas antigas, procurando a água com forquilha. Né? Então, essa sensibilidade com o pêndulo, né? E os mudras, não sei se você conhece. Sim, o mudra? Conheço. Sim, Fábio mais do mudra, né, Fábio? O mudra é muito poderoso. Muito poderoso. O raio-x antigamente, né? Quebrou ou não quebrou? Um dia minha filha teve uma queda na escola, o braço inchou, a diretora me chamou, fui lá, falei, filha, faz o mudra. Fez aqui, eu testei. Não quebrou. Eu, às vezes, quando eu tô muito entediada, nervosa, porque às vezes eu tenho que ir em eventos, eu dei evento em escola de criança, não gosto, não suporto. E eu confesso, né? Eu falo pro meu filho, eu falo, odeio reunião de pais. Aí eu faço assim, o mudra assim, e aí entra em coerência meu cérebro na hora e pum, fico indiferente, eu viro observadora. Fico indiferente, assim, não me atinge aquilo, né? Aquele tédio que é aquele negócio. E eu uso direto essa ferramenta, assim. É uma que eu acho muito... Que eu me conecto muito porque eu tenho formação em yoga, né? Apesar de não ser uma yoga praticante, né? Vamos dizer assim. Mas eu me conectei muito com essa cultura, né? Do yoga, tantra, vedanta. Você tem muita... tua linha é mais dança e expressão, né? Você tem a linha da expressão, né? Eu acho que... Eu acho de uma certa forma, assim. Sim. Eu sou bem criativa, bem comunicativa. Mas o movimento para ti seria legal. Talvez uma forma que é dentro do yoga também, né? De uma forma de se desprender, né? Sim, movimento é bom pra mim, eu gosto. Andar de patins. Exato. Luta. Seu sistema cognitivo ele é formado pro lado paterno, então você teve influência emocional mais do lado do pai do que da mãe. Então, sua parte cognitiva, sua atenção cresceu mais ligada com o pai. Mais monitorada com ele. Então, você tem traços energéticos, frequenciais mais masculinos. De comando, de domínio, entendeu? Sim. Me sinto bem masculina. E isso não interfere se for positivo ou negativo. Não, então, eu gosto. Não é isso. É com o pai ali. Quando eu falo... Porque o sistema cognitivo ele é formado por não estímulos... quer dizer que foi criada a melhor amiga do pai. Exatamente. Não. Sim. Só que ela prestou muita atenção em atitudes dele. Ficou muito conectada com ele. Eu acho que a questão machista dos dois lados, Exato. tanto da minha mãe quanto do meu pai, me despertou essa energia masculina. Como assim? Eu também posso. Tipo, alguma coisa nesse sentido. Assim, não que alguém me incentivou pra isso. Porque Não é isso. É porque, eu acho que foi uma iniciativa minha mesmo. Na verdade, até os 9 anos, isso é espontâneo. Você não tá sabendo nem o que tá fazendo. É um estímulo, né? Eu sempre falo que
Se eu pego uma criança com um ano de idade, levo para uma tribo de idiota, e com 20 eu trago essa pessoa, ela voltou como? Idiota. Porque ela vai ter o modelo da tribo. Então, nossas famílias são pequenas tribos. Sim. E nós somos estimulados sem querer. Por isso precisamos de ir para esse jardim e fazer umas limpezas nesse jardim. Replantar algumas coisas. Essas ideias, né? Porque não dá, né? Essa semana eu falei com a minha mãe, porque não sei o que a gente tava conversando, e hoje ela faz as terapias comigo e tudo. E ela me criava, eu sempre fui muito enérgica, você tem que temer a Deus. E tem que temer a Deus. E falando, eu disse, meu Deus, esse Deus terrível. Aí eu falei, meu Deus, a mãe lembra de falar uma hora que a gente pega a revolta de Deus, né? É, Deus do cão aí, que tem que ter medo. É horrível, né? Tu é criado com isso, e aí você cria um Deus terrível na sua cabeça. E para quebrar isso, é realmente, não tem outro jeito, tem que ir para terapia, tem que, né, abrir e buscar, né? A questão de Deus é uma questão muito profunda, né? Então, assim, se ele é uma informação, uma partícula, então, se eu faço da minha vida algo pleno, eu me aproximo dele, eu sou ele. Então, a partir do momento, então, se Deus é uma frequência, eu me organizo para ser essa frequência. Eu vou ser Deus. Eu não tenho a necessidade de buscá-lo, eu sou ele. Ele me deu todas as capacidades. Quando você faz um cavalo, geneticamente, você busca pai, mãe, uma genética pura, vai nascer um filho geneticamente desenvolvido como os pais. Então, se eu sou filho de Deus e eu me aproximo dele e trabalho meus comportamentos para fazer algo semelhante a ele. Não jogo lixo na natureza, cuido da água, cuido dos animais, cuido do que eu faço com as pessoas, cuido do meu comportamento. Eu vou me aproximar dele, desses valores que é Deus. Por isso que eu nunca procurei religião, porque eu nunca achei que está fora de mim. Meu compromisso é me organizar para que eu possa ser mais afinado possível com a frequência de Deus. Sim. É o que eu penso também. Então, todos os meus erros, todos os dias, faço uma avaliação, preciso me melhorar nesse comportamento. Esse comportamento ainda está me escapando da minha consciência. É isso, essa é a meditação. Uma questão que eu queria te perguntar, que tu conhece bem as medicinas, sobre a Sananga. Eu fiz, a primeira vez que eu tive uma experiência com a Sananga foi a última vez que eu consagrei, foi agora em fevereiro. E eu tive uma experiência crística fantástica, assim. Na hora que entrou a Sananga nos meus olhos, eu comecei a ver uma rede cristalina, parecia uma flor da vida, mas uma coisa linda, assim, em luz, em formato de luz. E eu sabia que aquela luz era Jesus. Eu não era a forma física dele, era só uma luz muito grande. E aconteceu o que tu falou de eu não ser mais nada. Não tinha mais corpo, não tinha mais nada. Era só um amor imenso, uma luz imensa que eu queria ficar lá pra sempre, assim, naquela... Mas era só Sananga ou não? Eu já tinha tomado ayahuasca. Mas na hora que a Sananga entrou, eu tive esse contato. Mas não é esse padrão da Sananga. A Sananga é um quebra de padrão. Então, assim, ela realmente é para vir como o Cambô. O Cambô também é uma quebra de padrão. Então, você vai receber algo que seu sistema imunológico não conhece. Então, vai ter um choque dentro de você. Então, a Sananga é justamente para fazer essa limpeza, né? A pessoa que tem sinusite, a pessoa que tem, por exemplo, que está desanimada da vida, se eu pingo Sananga, ela vai ter um choque. Mas se eu colocar você dentro de um tambor de gelo, você vai ter o mesmo poder da Sananga. Mesma coisa. Então, talvez o que eu tive não foi por causa da Sananga. Foi, ela fez um papel ali, ela te deu um choque. Entendi. Toda vez que a vida te dá um choque, você vai se transformar você vai ver muitas coisas. Pois vai fazer um salto livre, por exemplo, um saltar de paraquedas. Você vai ver Deus. Pode ter certeza que você vai ver ele. Por exemplo, eu vou te fazer uma pergunta. Esse Jesus que você viu, ele era loiro, os olhos azuis? Não tinha forma física. Não tinha forma física. Então, significa que você não tem muito dogma na questão da religião. Não. Então, você já tem uma rebeldia ali. Entendeu ou não? Sim. Isso é interessante, ó. Então, você já não vê as coisas como falam pra você. Você já segue mais sua intuição. Isso é bom. Né? Sim. O trabalho para quebrar dogma já veio já do lado... Põe as duas mãos na mesa. Qual é a tua mão direita? A minha direita é a minha esquerda. É essa, mas é que eu sou canhota. Canhota. Põe ela ali. Olhe para ela.
Dê um peso para ela, 50 quilos. Deu um peso? Olhou para ela? Vai tentar levantar, sente os 50 quilos. Tenta levantar e não consegue, vai. Colou? Pesou? Pesou? Pesou, pronto, segura ela ali. Tá. Segura. Agora vai lá, lembra daqueles momentos difíceis dos remédios com a mamãe. Só lembra. Lembrou? Quando você soltar a sua mão, você vai estar soltando também essas conexões da criança com a mamãe ali. Quando a criança sentia aquela doença, quando ela se sentia pressionada, quando ela se sentia com medo, a criança não sabia o que estava acontecendo. Então, sua mão presa significa você presa nessa situação. No 3, solta a mão. 1, 2, 3, solta. Pronto, acabou. Foi. Enxuga essa lágrima. A sensibilidade... Mas tem meu pai também. Tem, mas tudo bem. Vamos Os dois. Vamos devagar. Já larga tudo. Larga tudo profunda, né? Faço um convite para as meninas fazer um trabalho comigo lá. Vamos fazer uma Já vamos. uma noite especial. Vamos. Muitas pessoas não gostam da sensibilidade. Cara, a sensibilidade, né? A sensibilidade é algo assim que no início ela nos atrapalha um pouco, né? Quando eu cheguei aqui, foi que no início é muito sensível, mas agora eu já estou me adaptando, né? Então, dá um tempo de adaptação. Então, assim, aprenda a trabalhar com a sensibilidade, porque ela é a porta para você se consertar, para você se permitir. Então, você se permitiu, esse é um dos maiores talentos que nós temos. Se permitir. Não luta. Seja humilde. Né? É isso que é legal. Às vezes a pessoa paga terapia para mim, quer lutar comigo. Eu falei, cara, você vai lutar comigo? Tá lutando contra você, né? Tá louco, você tá pagando. Relaxa, se permita. É porque assim, se eu te falei algo, você pode ter certeza que uma hora a ficha vai cair. Eu não tô aqui para te induzir a nada, né? Ainda tem chance bom que eu não tenho religião, porque assim, eu não levo a pessoa para nenhum tipo de dogma. O meu é o sentir, né? Então assim, aprenda a sentir, aprenda a se reorganizar. É você, vê o que é melhor para você. Então a sensibilidade tem esse papel importantíssimo, que é isso aí, ó. A mão ficou presa, seu lúdico criou peso, como ele também pode criar leveza. Ele pode soltar você. Sim. E como que as pessoas, na sua maioria, estão presas a tantas coisas, né? Tipo... É infinito. É infinito, é? Eu vou trabalhar minha vida inteira. O jardim vai sempre criar ervas daninhas. Eu vou estar sempre levantando de manhã, recolhendo as ervas daninhas do meu jardim. Você, com toda a experiência que tu tem no cenário que o mundo tá hoje, né? Enfim, tudo acontecendo aí. Desde janeiro até agora, né? Notícias ruins vindo à tona, enfim. Você vê uma esperança para isso? O que você vê, assim, desse caminhar da humanidade aí, como filósofo? Eu vejo que é necessário. Tudo que está... Primeiro desorganiza, para depois organizar. Então não tem nada de ruim acontecendo. Não foi eu que fiz o planeta. Tem uma razão para ser o que é. É verdade. Entendeu? Tudo está nos seus devidos lugares. Cada coisa acontecendo como tem que acontecer. No final, talvez sobre alguma coisa, talvez não sobre nada. Mas o nada é importante. Lembra da partícula que eu me transformei? Mesmo se todos forem extintos, alguma coisa vai acontecer. Talvez vai vir seres mais evoluídos, talvez menos, ou talvez não. Mas acredito que seja um laboratório, o planeta. Estamos fazendo os testes aqui, né? Estamos testando um ao outro. Testamos a paciência das pessoas, não é verdade? Testamos várias coisas. Estamos sempre testando, né? Nós vivemos de estímulos. Estamos sempre estimulando alguma coisa, né? Então, assim, eu não penso nisso. Eu não penso se vai explodir, se não vai. Não sei se vai melhorar, se não vai. Eu não tenho interesse nisso. Porque eu estou tão conectado com Deus. Se Ele não faz nada, eu não vou fazer. Muito bom. É muito bom, é uma ótima forma de pensamento, porque tem muita gente assustada. Não. E No meu ponto de vista, eu quero que exploda. Então precisa tranquilo. Precisa tranquilo. Mas eu quero ver explodindo tudo, uma bomba atômica fritando tudo, né?
Ai, ai. Imagina. Igual tu tá falando da partícula, eu tô lembrando da Lucy no filme, né? Porque a Lucy vira isso. Nossa, Ela vai, fantástica. vai. Cara, pra que eu vou me preocupar com coisas que eu não tenho controle, que é uma coisa de Deus, né? Eu que viajei bastante, eu vi muitas coisas maravilhosas, muitas coisas horríveis, pessoas maravilhosas, pessoas enganadoras, enganando as outras, aprende pra enganar. Então, assim, tá todo mundo fazendo um show, né? Agora, eu tenho a opção de entrar ou não no show. Se você quer me enganar, eu que tenho que ter a sabedoria de saber que você está me enganando. Você pode me enganar, você tem esse direito. Não é verdade? Sim. Mas o meu direito é aprender a não ser enganado. É abrir a minha mente e ter conhecimento. Às vezes eu falo com uma pessoa, a pessoa vai lá, Alex, o que você acha disso? Eu falei, não vai. Não tá legal, tem coisa estranha aí. E a pessoa vai? Às vezes vai. Quer Às ver? vezes o ego dela quer desafiar, às vezes não, às vezes me ouve 100%. Entendeu? E tem uma dica que tu possa dar para as pessoas, assim, isso acontece muito com as pessoas que eu atendo também, a questão da intuição, da pessoa conseguir confiar, né? Essa questão de ser intuitivo, porque é inerente a todo mundo, mas eu vejo que é uma grande dificuldade. As pessoas precisam, às vezes, do Alex para dizer vai, não vai, do que confiar. Gente, que coincidência, porque eu fiz a semana passada um vídeo falando sobre isso bem curto e não publiquei até agora. Mas tem que E vai porque... ser interessante eu publicar depois do episódio, porque eu falo como resgatar a intuição conectar, de novo. né? A gente fala disso no curso, inclusive, na Jornada do Eu, a gente explica. Mas eu vejo que é uma grande dificuldade das pessoas de se conectar com elas e seguir aquela intuição, né? Isso é muito amplo, né? Porque como que eu vou falar isso? Olha, por exemplo, naquele filme 127 Horas, viram o filme ou não? Já, que arranca o braço? Então, assim, ele teve que ter uma intuição ali, ele teve que tomar uma decisão na vida dele. Então, ele não teve como perguntar pra ninguém. Né? Ele teve que seguir a intuição dele. Ele vai tirar o braço dele, ele não sabia se ia ter uma hemorragia ali, morrer e tal, né? Então, assim, depende. Se você tem tempo de perguntar para uma pessoa que você confie, que é uma pessoa honesta, pergunte. Se você não tem, vá pela sua intuição, sem medo de errar ou acertar. Né? Mas eu oriento as pessoas que nós somos seres iluminados. Tá tudo dentro de você. Né? Igual você tá até hoje ainda está presa nessas questões da infância. Ó. Você é uma terapeuta. Sim. Então você nunca deu E um olha olhar que já mais... foi feito coisa. E está na superfície porque eu percebi. Então tá tão na superfície nisso, né? Então, às vezes a sua intuição pode te levar ali e você curar disso rapidamente. Mas você ainda não conseguiu ver o celular de uma outra forma. Tá vendo só uma faceta dele. E tá assim, né? Então, assim, essa questão... Eu gosto de fazer isso na corrida. Correr, levar o corpo na exaustão. Cara, você trabalha todas as suas estruturas da sua linha do tempo. Né? Você pode fazer uma respiração, igual eu estava explicando ali. Você pode tomar os enteógenos. Então, assim, todo o meu trabalho terapêutico, ele não é feito numa conversa, assim. Eu vou aplicando exercícios. Por quê? Porque eu tenho que distensionar você. Eu tenho que relaxar você. Senão você não vai ter uma consciência sobre você, né? Então, assim, a questão da intuição eu acho que todo mundo tem. Tem pessoas que não sabem distinguir se é ou não é. Então, no meu caso, eu estava livre para o mundo, eu só tinha que seguir minha intuição. Eu fiz esse pacto comigo, né? Eu saí lá daquela estrutura que eu tinha lá do dinheiro, disso, daquilo. E achava que era o dinheiro que ia me colocar nos lugares mais altos. E me colocou. Também tem essa forma. Mas também o conhecimento. Quando se trabalha com paz, que você proporciona para as pessoas cura, há uma gratidão eterna. Mais do que eu te dar dinheiro, mais do que tudo, né? Eu entrei nas casas das pessoas... a cura onde o dinheiro não entrou. Porque quando tem uma pessoa doente, você vai lá e faz um trabalho e traz aquela pessoa para o equilíbrio dela, cara, isso... Traz para o centro. Então, assim, a questão da intuição é muito difícil de falar se como a pessoa lida com isso. Eu acho que eu gosto de escrever. Tive uma intuição, escrevo. Intuição sobre isso, escrevo. Escreve, por quê? Porque depois você vai... Tava certo. Porque você esquece.
Eu escrevo tudo, todo dia Igual anotando. sonho, né? Sonho também é. Eu escrevo porque é um banco de dados que eu tenho. Eu escrevi. Mas, por exemplo, tá até contando pra Bruna que esses dias eu precisava de um valor em dinheiro, eu sempre preciso de um valor. 2 dias depois ele entrou. Mas isso foi sempre assim comigo. Portanto, que eu tenho uma grana que eu recebi lá em 2002, debaixo da minha porta do consultório. Eu nunca gastei. Eu guardei ela. Isso não sabe de quem é. Não. Só tava lá, gratidão. Que legal. Porque eu fiquei 10 anos da minha vida só de mochila. Então as pessoas olhavam pra mim e falavam assim, meu Deus, esse cara... Coitado. Coitado desse cara. E passando, né, e fazendo um trabalho grandioso, né? Mas foi um dos melhores momentos da minha vida. Porque quando você não tem nada de financeiro envolvido, você chega, aí você faz e você sai. É a liberdade, né? Porque assim, o dinheiro é reflexo do talento, da boa música, de você tocar um violino afinado no modo que o teu coração vibra, né? Então, sim, eu acho que é por aí. Então, isso é intuição muito também, legal, né? Saber exatamente se flutuar nesse caminho. Saber a hora certa de você fazer uma coisa, fazer outra. A vida é um jogo. Todo dia nós estamos se jogando. E é uma vida da percepção, você tem que perceber. Mas você tem que perceber não de uma forma emocional, né? De uma forma que está ali dentro de você. Por exemplo, se emocionalmente você está congestionada, você vai perceber a realidade congestionada. Então, eu sempre faço uma separação da criança doente e do Alex adulto. Ou eu faço uma separação. Meu pai, minha mãe, eu. Então, eu tenho quanto do meu pai, eu tenho quanto da minha mãe. Quem sou eu na história? O quanto eu estou falando como meu pai e agindo como meu pai, e o quanto eu estou falando e agindo como a minha mãe. Então, quando eu percebo que não tem nada da mamãe, não tem nada do papai, opa, eu estou me aproximando de quem eu sou. Às vezes, tem muito nos Estados Unidos, né? Quando você participa dessas... aquelas igrejas ortodoxas fechadas, né? Que você sai com aqueles estímulos ortodoxos, até você se livrar daquilo, você fica anos com aquilo. É difícil, mas quem é mais ortodoxo que as nossas famílias? É bem fachada aqui, né? Só finge que é livre, né? Mas coitado do do papai e da mamãe, entre os erros e acertos deles, eles não têm culpa de fazer errado. Ninguém quer errar, mas não tem conhecimento para fazer correto, né? Sim. Eles não têm culpa. Então, assim, mesmo papai e mamãe tem que usar uma intuição muito forte para poder organizar os filhos, organizar a vida, né? Às vezes o papai reclama de dinheiro, por exemplo, ele não sabe o quanto isso afeta o filho no futuro. Porque o filho vai assimilar que dinheiro é a coisa mais difícil do mundo. Imagina, o filho tá vendo o papai, um homem inteligente, o filho vê isso, mas ao mesmo tempo paradoxal, o pai tá reclamando que tem dificuldade do dinheiro. Ou então a pessoa não reclama, mas aí quando vai chegando o dia do final do mês, fica tenso. Começa aquela briga, começa aquele negócio e a criança olhando aquilo. Gente, toda vez que acaba o dinheiro, eles ficam desse jeito. Porque o teatro, se você vai no teatro, você não vê a expressão. A expressão de choro, igual ela que começou a ter uma expressão emocional. A gente fica muito focado nas expressões. Então, aí a criança assimila isso muito. Sim. Né? E o tempo que a gente leva pra limpar isso? Não, eu só tô pensando assim, os traumas que daí a gente já trabalhou muita coisa que os nossos pais, coitados, eles só estavam lutando pra botar comida na mesa, né? Porque, imagina, meu pai era um pescador que estudou até a 4ª série. Sim. Ele ia se preocupar com psique ou com o emocional de filho. Mas, não gente, dava, que eu caguei né? na cabeça dos meus filhos também, não tá então, escrito. Mas eu penso assim, quais traumas nem será tão longe. que a minha filha vai estar daqui a 15 anos, 20 anos lidando? Eu falo pra Vai ser eles, nova. vai fazer terapia. Aí eu não quero nem saber, eu vou traumatizar Porque vocês. A gente tenta acertar, eu sou mas humana. mesmo acertando ou tentando acertar, acho que a gente erra. Depende do estímulo, né? Nós somos feitos por estímulos. Depende do estímulo, mas você vê nela os estímulos mais emocional que você passa pra ela. Entendeu? É o teatro, né? Eu acho que a única coisa que eu acertei muito com os meus filhos, mas muito assim, que eu falo, eu tenho orgulho de mim com isso, é que eu criei eles pra serem eles mesmos. Assim, isso mas eu não acho... funciona muito. Não é assim, mas essa pra mim foi o maior acerto, porque eles conseguem tomar as próprias decisões sem esse negócio de
não seguir a própria intuição, né? Eles não ficam dependendo de outra pessoa para dar opinião, eles não ficam... Eles sabem quem eles são, eles valorizam quem eles são, eles se amam. E eu acho que, pelo menos... Você vai falar que é um erro, mas esse, pelo menos, eu acho que é um puta acerto, assim, sabe? Não. Eu acho incrível. Uma estratégia. O resto eu caguei tudo, mas essa parte... Com a minha filha mais nova, por exemplo, que eu tive um contato muito mais intenso, eu procurava resolver isso dentro de um prazo bem curto. Uhum. Como eu passei um período muito forte com a ayahuasca, então não tem como você carregar cargas com a ayahuasca. Sim. Ou você resolve ou você não resolve. Não dá, né? Não dá. Não dá. Então, assim, eu sempre gravava pra ela: filha, o papai errou nisso, nisso, nisso. É a última vez. A partir de hoje eu vou corrigir esse Mas erro. mandava pra ela? Mandava pra ela. Tem todos esses áudios. Relatórios, né? Todos esses áudios. Então, isso foi uma intuição do meu próprio mestre. Então, eu não carregava aquilo por muito Sim. tempo. Aí ela retornava chorando e tudo. Ai, pai, não, não entendi dessa forma. Assim, não entendeu, mas um dia vai entender. Sim, com Esses certeza. áudios estão ali, um dia reveja eles. Estou retratando com você algo que eu não sabia, mas agora eu já sei. Então, eu acho assim, quando acontece algo, é bom retratar logo. Sim. Não deixar passar isso, né? Porque nós temos um ego ali dentro, isso vai sendo gerenciado, isso vai sendo reformulado de várias formas. Isso vai criando uma ramificação, as raízes, né? A gente vai tentando preparar eles mais do que a gente teve preparo, né? E o ego pega Com isso mais como... diálogo. E o ego pode pegar isso como um vítima, a pessoa pode se sentir como vítima, se ancorar nisso. Eu não fui feliz porque papai e mamãe erraram nisso. Você fica preso então, ali. eu vejo muito assim, a gente entrevistou bastante consteladores, né? Entra muito a questão da constelação familiar nisso, né? Tipo, Que é os campos sistêmicos, né? É igual a igreja culpar que traiu por causa do demônio, entra o pai e a mãe na constelação, o mesmo demônio ali com outro nome, né? Tipo, a culpa é do pai e a mãe, ou a culpa é do demônio, a culpa é do Exu e da Pombagira, né? Sempre tem o culpado. Mas quando que você assume a sua culpa, a sua parcela de culpa, né? Pelos seus atos, enfim, erros... É muito complicado isso, né? Quando você tem a consciência que teu pai e tua mãe nasceu limpos, nasceu crianças, puros, foram estimulados por uma tribo, aprenderam aqueles conceitos, viciaram nos conceitos e tentou te repassar. Então eu tenho consciência que eles não foram culpados. Foi um ancestral dele. Depois eu faço a mesma coisa com o ancestral dele, evoluindo até a 4ª geração, se possível. Que aí eu tenho uma plena sensação que eu também faço algo semelhante, estou me corrigindo também aqui. E tá tudo certo. Por que 4ª geração? Porque até a 4ª geração nós temos uma influência muito forte. Eu tenho eu sou um mago. Né? Então, isso eu gosto de ser nômade. Eu, por mim, não teria o que eu tenho hoje. Né? Não é negando o que eu tenho hoje, mas se fosse assim, Alex, realmente... Hoje eu tenho uma estrutura, tenho uma vida fantástica, tem tudo que... Acho que eu consegui, mesmo vindo de uma pobreza danada, eu consegui tudo que eu quero. Se quiser passar o seu dinheiro pra mim, não tem A problema. gente aceita aí. O problema não é passar, não é isso. Não, esse problema não é isso. É o que você vai fazer com ele. Eu vou gastar. Vai torrar tudo. Vai torrar meu dinheiro. Eu vou gastar, ué. Mas não é isso, é que... essa coisa de você, pelo menos dentro do holístico, essa coisa de você viajar para o mundo dentro do holístico, igual foi a história dos magos, Sim. você fazendo alquimia, cara, aonde você chega, eu tenho isso, todo mundo pode provar isso, aonde eu chego, tudo acontece, mas pode ser em qualquer lugar. Eu tenho um trabalho reconhecido em Barcelona, que é um trabalho que eu fiz com Saturnino de la Torre. Depois pesquisa quem é o Saturnino. Saturnino é um reitor da Universidade de Barcelona, um cara da criatividade. Então, reitor de criatividade. O cara veio no Brasil para fazer uma experiência com a hipnose. Mas ele não veio no Brasil e pesquisou qual é um hipnólogo famoso e tal. Me encontrou no calçadão em Balneário. Eu estava dançando e ele falou, você baila muy bien? Eu pensei que era um argentino. E ali comecei a conversar com ele, ele me chamou a atenção pela cultura dele, pelo lado culto, me contou que veio ao Brasil para fazer um trabalho com hipnose. Eu falei, mas eu sou hipnólogo. Oh, que louco, né? Louco. Essas conexões são muito legais. E dali abriu um universo, eu e Saturnino, mas um universo, né? Tem de filosofias e tudo. Fiz um trabalho junto com a Polícia Militar de Balneário Camboriú, junto com o bafômetro, 10 pessoas ingeriram álcool. Depois eu fiz uma sugestão frequencial, o bafômetro acusou 0.
Sério? Que louco. Aí ele Vou me ligar lan- pra você Aí no ele fim me de semana. lançou, mas não é eu. É É brincadeira. uma indução que é o que eu ensino ao seu próprio corpo a fazer isso, né? Então, e aí o Saturnino me citou num livro dele. Então, assim, eu citado no livro Saturnino Della Torre. Depois E pesquisa. o mais louco é aleatoriamente vocês Não, terem se encontrado, e aí né? minha que vida não é existe. assim, não É, procura. muito É o que você falou assim, Alex, o que tá acontecendo com o mundo? Eu falei, foda-se o mundo, cara, não tô nem aí. Eu sou mais da linha do Dercy Gonçalves, entende? Aham, adoro. Eu quero viver, quero vibrar o agora, mas não quero É. ficar preocupado, porque se tiver que explodir, cara, Você não vai poder impedir, né? eu não vou falar pra bomba atômica. Falei, cara, eu sou iluminado, treinei pra Aham, caramba. não me derreta, né? Não me derreta, por favor. Eu gosto de misturar a Dercy com a Rita Lee. Eu pego Também uma gosto. pegadinha das duas. Mais assim. cômica, ela é mais... Muito bom. Mas eu gosto da Dercy porque ela é espontânea. É eu muito. acho que É, você tem que ser você, né? Sim. Se você é girafa, então haja como girafa. Se É. você é elefante, vive como elefante. É o essencial. Isso é por é isso que eu ensinei meus filhos a serem eles mesmos. E eu acho muito legal isso que tu falou desses encontros, que eu acho que são reencontros. Porque tem umas coisas que são muito inexplicáveis, né? Entra nessa questão das sincronicidades, de você, sei lá, cruzar com uma pessoa que tem tudo a ver com você, que veio lá do outro lado do mundo Frequência, buscando o que você tem para oferecer. Isso mostra como a frequência, como a vibração, como é real essa energia. Mas isso acontece no cogumelo. Se você coloca 10 pessoas desconhecidas, quando todas usam o cogumelo, todas falam o mesmo assunto. Já não existe mais 10, é tudo uno. Que doido. Porque é nosso ego que cria as barreiras. Nós ficamos num diálogo interno, seletivo. Boa, ruim, gostei, não gostei. Então, por exemplo, se um cara com as minhas características foi lá e estupou você na infância, o Alex chegou aqui e você fala assim, cara, eu não gostei dele. Né? Por quê? Porque o cérebro ele não define esse momento do agora com o do passado. Entendeu? O ego ele é meio... igual a mulher quando é machucada por um homem, eu não gosto de homem. Eu falei, mas conheceu todos? Não é possível, deve ter homem bom nessa... Sim. Eu sou bom. Eu vejo Não, e é muito movimento, engraçado que eu assim. falo para minhas pacientes, às vezes foram estupradas, ou isso por um homem, o homem castigou elas, ou... Mas você veio fazer terapia com um homem? Por que você não foi buscar uma mulher? Não sei. Você vai ter que ter trabalho comigo. Foi um homem que me desgraçou, agora você corrige. Tá ali. Mas tem muito esse movimento, eu vejo do sagrado feminino também, enfim, vários movimentos que a gente vê, né? De mulheres muito feridas que, ao invés de trabalhar isso, colocam a raiva, né? Daí na questão masculina, né? Tem essa raiva, que também não é legal, né? Ou separam, né? Não faz a integração das duas energias. Eu vou dar uma dica. Por exemplo, quando você é machucado por alguém, pode ser homem ou mulher com homem, qualquer coisa. Faça um livro de poesia sobre isso. Deixa a poesia te levar. Entende? A poesia tem um dom de curar você. Através do quê? Da criatividade. Então, assim, quando você tem uma raiva sobre um ser, dê um título e começa a desenvolver uma poesia sobre aquilo. E vai. Pode ser uma poesia de raiva, assim, né? Não interessa. Tipo, como é faça, Bukowski. Não. Nível de É muito Bukowski. interessante. Faça uma, faça outra, até você expandir a sua criatividade, até a poesia se encaixar plenamente, até as palavras virem rapidamente se juntando. E depois veja a cura pelas poesias. Quando você chegar na última, você já está falando de amor. Porque a criatividade é que tira você dos buracos. E o amor cura. Amor é meio bom. complicado, amor. Eu já escrevi bastante. Você gosta de me contestar, né? Eu Eu vou marcar um debate aqui. Fabiana e Tô Alex. vendo. Tô só assistindo. Tá discordando muito de mim. Aqui não, tô brincando. Olha aqui, ó. Só Mas, pra ó, você ver ou o seja- que eu tenho aqui no meu celular. Mago, né? O que é? Mas não, eu tô sentindo Sabe seu que campo um dos energético. primeiros livros que eu li, aí tu tá falando mago, eu adorava o Paulo Coelho. Sim. E eu tava lá, sei lá, 15, 16 anos, por aí, não vou falar a idade, né? E aí eu li o Diário do Mago, que eu devorava os livros dele e eu achava muito legal. Por causa da alquimia, né? O mago resolve seus próprios problemas, né? Então, eu faço isso. Por exemplo, eu estava construindo agora ano passado e um funcionário meu puxou uma carreta e a carreta bateu na minha canela e cortou. Eu mandei uma foto pra minha mulher, olha aqui, no meio do trabalho, que encrenca que eu tenho que enfrentar. Eu falei pra ele, cara, eu vou em casa
Fui em casa, dei 5 pontos sozinho, fui lá e Meu Deus Meu do céu, Deus do céu. MacGyver. já consertei. É um curso curativo. Rodrigo Hilbert de... Então, assim, a minha mulher depois vai ouvir isso e diz assim, eu sou assim. Se eu tenho um problema comigo, é difícil ir no médico. Eu estudo sobre aquilo e busco... eu busco o melhor resultado. Por quê? Porque eu me interessei pelo meu caso. Quando você se interessa pelo teu caso, você não coloca ele na mão de outra pessoa, você resolve melhor. Sim, eu também acho. Com certeza. O que você falou que tava vendo no campo? Sobre o amor? Não, que eu mostrei o mago, você falou, eu tô vendo no campo. Não, porque eu tô conectado com o teu campo de energia. Porque, assim, pra mim, amor e Deus é a mesma coisa. Sim. Amor é tão complexo quanto Deus. Que tem Porque todo mundo mata. a temperatura, né? Não é verdade? Depende do momento, todo mundo se torna um assassino. Sim. Então, assim, mesmo amor... Depende do que te amor é muito, cutuca ali, né? amor é o seguinte, é muito difícil fazer esse violino ficar afinado sempre. Uma hora ele desafina. Temperatura, né? Ou tá quente ou E tá por frio. que tu acha que às vezes a gente ama uma pessoa, isso tanto amoroso quanto amizades? Isso é Freud, né? Mas assim, você ama aquela pessoa mesmo. Você ama. Acontece muito comigo. Não sei se por ser virginiana com a lua em aquário, com ascendente em aquário, sei lá o quê. Mas se acontece algo que eu pego o ranço da pessoa, parece que eu desligo o botão, que eu deixo de amar ela, assim, do dia pra noite. Profundo. Aconteceu comigo? Não, ainda não. Mas assim, parece que é um galho seco que eu piso e não sei mais. Mas tá ligado ao perfeccionismo. Eu também não... Eu também. Eu corto tipo já assim, eu era, consigo nem ligo. desligar, não consigo ficar, ai, me deixou. Não fico sofrendo, não. Sabe? Acabou. Mas tá ligado ao perfeccionismo. Do Entendi. modo que você organizou a sua vida. Então, assim, você se organizou tão firme, né? Que você não deixa que ninguém bagunce. Entendi. Entendeu? Só que também se torna seletiva. Bastante. E não tem nada de ruim nisso. Bom, é o teu modo de conduzir o teu show, né? Sim. Mas tá ligado ao perfeccionismo. Você tem um lado de controle. Né? Então, você gosta de manter as coisas dentro do seu campo. Também sou assim. Também tenho... faz parte do sensitivo, do holístico. Eles gostam de ter o controle, porque eles veem a energia, eles veem as coisas. Né? Então, faz parte. Não vejo que tem... Não é um problema. Não é um problema. Não é um problema. Eu já tive 8 relacionamentos. Então, sim, você vai vivendo, né? E acabou. Eu convivi sempre com mulheres. Então, assim, eu tive uma passagem bem curta com homens, mas bem curta mesmo, uns 4 anos, assim, de poder ir num boteco com homem. Mas foi só esses 4 anos. Depois não tive mais. Eu não sou aquele homem de boteco, não sou o homem de ter grupinhos pra quarta, grupinhos pra quinta. Eu não tenho isso. Eu sou extremamente solitário, nômade. Se eu não estiver atendendo, eu estou cuidando do meu jardim ou estudando. E eu nunca tive isso. Então, eu sempre fui cuidado por mulheres. E, né, vou falar isso aqui, depois corta, né? E a minha mãe foi a mulher que mais me afetou. Mas de todos os jeitos, a minha mãe chegou a me enlouquecer. A mãe tem esse dom, eu acho. Toda mãe tem esse dom. Eu acho. Eu vou fazer um estudo sobre isso. A minha mãe me levou à paranoia, porque além de ela desenvolver esquizofrenia, ela bebia. A gente morava em zona rural. Ela se escondia no meio da soja e eu tinha que sair à noite procurar, porque meu pai também não estava nem aí com aquilo. Então a minha mãe me torturou desde quando eu lembro por gente. Ela é viva até hoje. Quando eu ligo para ela, eu falei, mãe, eu te dou meio minuto para ver como é que você tá. A partir disso, ela começa a querer me torturar de novo. Aí eu corto, o tempo acabou, tchau. É o padrão. Mas num nível muito louco, né? Minha mãe me ensinou a ser um terapeuta bom, porque olha aquela doença. Tá vendo? A Você missão fez dela escola, era né? essa. Não tenho nada. Hoje minha mãe, mas assim, ela me torturou. Fez escola. Você fez escola. Fez escola, eu passei em todos os testes. Noite sem dormir, ela não voltava. Então, assim, sabe que uma pessoa torturar você? É difícil quando... né? Eu muito sensível como ela, muito mais do que você. Eu tenho uma sensibilidade tripla de você. Então, nossa...
Depois corta esse pedaço aqui, porque... Tá, depois a gente... Pega a minutagem. O que eu ia falar é que, assim, a mãe, ela tem um poder muito grande sobre o filho, filha, enfim. E, às vezes, tem muita mãe que ela... Não tô falando que é o caso da sua mãe, porque o caso da sua mãe é patológico, ela tem... Mas eu vejo, assim, que até por algumas amigas contar da mãe, enfim, parece que elas acham que a gente tem uma não é uma obrigação a gente tem, mas a gente tem alguma coisa além, tá devendo alguma coisa pra elas. E assim, a gente sabe que ela deu a vida, a gente sabe que não sei o quê, tem todo esse carinho, esse negócio, mas parece que tem umas que chegam, não tô falando de todas, porque mesmo porque eu sou mãe também, eu sou amor, mas tem umas que vão além, e acha assim, tipo, por mais que você faça por elas, elas acham... Essas que são meio... narcisista, né? Elas acham que você tá devendo elas ficam cavando ali enquanto elas não te atormentam, porque elas não tiram a sua paz por completo. Eu falo isso porque eu tenho uma amiga que tá falando muito sobre isso da mãe dela, né? Parece que não... E a gente vê que, assim, por ela ser mãe, ela consegue fazer com uma maestria isso. Por ela ser a mãe dela. Então, e eu fico pensando, gente, o poder que a mãe tem, tanto de colocar Exaltar, o filho pra cima, quanto de botar Sim, pra baixo. como eu falei, é a tribo, né? Ela te estimula, né? Uhum. Mas eu trabalhei minha mãe com as ayahuascas mais profundas, né? Eu chamo de virar um verme na ayahuasca, né? Você tomar ela ao ponto de você ser um verme mesmo, babá mesmo. Você tem que ir nas profundezas, e quando você tira toda a sua força física, que a morte está ali do seu lado, vinha minha mãe como assim, eu vou cuidar de você. Eu falei assim, não precisa, eu sou adulto, não preciso de cuidado. Estou abrindo mão de você. Né? Então, assim, é um trabalho, depois vem para a consciência, e olhar para minha mãe e saber tudo que ela viveu, a vida dela. Ela não teve escolhas em alguns momentos, né? Teve uma gestação, me teve ali com 16 anos, então assim, não teve escolha. Teve um ímpeto com meu pai, entende? Então, assim, hoje eu tenho consciência disso tudo. Sim. Não me afeta, né? Porque eu consegui entender isso nas entranhas. Afeta ela. Perdeu a vida. Sim. Uhum. Deu sono aí, né? Né? Energia. Energia. Acho que o teu mestre, depois tu puder falar um pouquinho dele. Então, assim, caso resolvido da minha mãe. Resolvido. Eu tenho certeza que ela vai morrer, eu quero enterrar ela o mais rápido possível, não ficar olhando ali. Mas isso não é de raiva, é porque não faz sentido pra mim ficar olhando pra uma pessoa que tá ali. Sim, que já não tá... Não, na que já verdade, não é mais não vai ela, ficar. né? Eu já falei pra minha mulher, falei assim, se eu morrer, me enterra na mesma hora, rápido. Não, me enterra não. Lá no sítio ainda, né? Eu quero ser cremado. Ah, tá. Não quero sujar a natureza. Ah, eu também queria. Tem isso também. Né? Consegue falar um pouquinho do teu mestre? Tá, é algo bem profundo. Uhum. Com 12 anos, meu pai me colocou para me capinar pedra. Jardim, pedra. Sol muito quente. E eu sempre tive uma resistência com o trabalho manual, que parece uma coisa escrava, né? Uma coisa, era muito imponente. Meu pai era muito incisivo com aquilo. Então, parte da manhã capinando nesse sol, aquelas pedras, e sempre eu fui uma pessoa questionadora. Deve ter algo melhor para mim do que isso daqui. Fiquei assim, questionar. Capina pedra, né? Questionar aquilo ali. E na hora do almoço, eu fechei meus olhos e relaxei, dormi um pouquinho. E veio um mestre para mim e falou assim, você vai ser vendedor. Você vai vender. E vai sair. Então vai abrir um canal de vendas para você. Ele falou isso pra mim. Eu vi ele, um cara gigante que domina matemática, física, química, um cara que me ensinou muito e tal. Mas imagina isso na cabeça de uma criança de 12 anos, é uma coisa. Na outra semana tinha uns vasilhames vazios. Não sei se vocês são dessa época, acho não. Sim, somos. E eu pedi para essa pessoa, esse vizinho, se eu poderia vender aqueles vasilhames. E vendi. E comprei uma Fanta, que eu tinha vontade de tomar uma Fanta. Fanta laranja ou uva? Fanta laranja. E aquilo ali abriu o canal para as vendas. Eu fiz assim, foi muito rápido de eu pegar o vasilhame e trocar na Fanta. Foi um jogo muito rápido. E ali eu comecei a ter aquele contato e comecei a dialogar verbalmente com ele. Então, nos meus momentos sozinho, eu conversava com o meu mestre. E eu contava para ele que estava muito próximo a minha saída daquela família.
E contava para ele dos meus medos de enfrentar o mundo lá fora. E comecei a ter um diálogo com ele. Mas horas eu confiava, horas ele desaparecia. Aí, dando um salto quântico no tempo. Quando eu era representante comercial ali, eu tinha uma Paraty que estava carregada lá em Ribeirão Preto de jeans. E eu tive que tomar as rodas novas nessa Paraty, era meu sonho trocar as rodas dela. Eu tirei ela desse lugar ali, dessa oficina, e fui rumo ao hotel que eu estava. Uma chuva bem forte em Ribeirão, quando eu estava passando assim, eu vi uma menina no ponto de ônibus. Eu falei, cara, eu vou dar uma carona para essa menina. Só que eu tinha passado o ponto de ônibus, não tinha como eu retornar, eu estava na avenida, eu subi para pegar o viaduto em cima. Eu falei, eu vou dar uma ré. Na hora que eu pensei nisso, meu mestre falou, não faça isso, continua, vai embora pro hotel. Eu não ouvi ele, dei uma ré e bati a traseira da Paraty num poste. Ixi. Eu estava sem dinheiro, ali fez um V na minha Paraty, quebrou o vidro de trás, molhou toda a minha mercadoria, eu fui pro hotel. Então, assim, essas foram as deprê minha, né? Aí entrei numa deprê. Aí ele me falou. Foi onde eu comecei a me aproximar mais dele. Que eu comecei a perceber que eu tinha alguma coisa estava falando comigo. E estava além, estava me induzindo ao futuro melhor, né? Estava cuidando de mim. Então, assim, esse foi alguns dos sinais dele. Aí... sempre eu tinha esse diálogo com ele e as coisas estavam acontecendo. Todas as vezes que eu desafiava ele, dava problema. De certo, ele fazia uma cara assim, né? Tipo... Aí eu fiz um trabalho para a família Positivo lá de Curitiba. Essa família, da família ali, construiu um spa. Chamava Cromos Cosmos. E eu fui tomar conta desse spa. Fui fazer atendimento numa senhora, ela falou assim, posso levar minha neta? Eu falei assim, acho que é melhor não, deixa ela aqui na recepção, aqui, porque eu trabalho com energia, você pode chorar, você pode ter algum tipo de evento, e a menina vai assistir. Eu falei assim, não tem problema. Eu falei, tá bom, então entra. Na hora que eu tô fazendo um trabalho na senhora ali, a menina falou assim, tem um homem grande do seu lado. A menina viu ele. E eu fui liberado de falar dele, não faz muito tempo. Mas a menina viu ele. E eu não percebi que ele estava ali. Mas a menina percebeu. Então, assim, eu acho interessante o lúdico, porque, assim, se eu converso, pode ser meu pessoal, mas se eu converso com eu devo não fazer esse trabalho. Você acha que isso é interessante? Então, assim, hoje eu estou vendo pesquisas recentes falando que quem tem esse diálogo verbal, pessoas mais inteligentes. Então, eu sempre conversei sozinho, eu sempre tive muitos diálogos comigo. Um tico-teco ali, né? Mas é legal você discernir, você tira aqui de dentro e põe um pouco, abre algumas telas holográficas, né? Alguns cenários holográficos e tem diálogos, né? Então, assim, e muitos atendimentos depois na ayahuasca, né? Porque a ayahuasca eu via ele claramente, ela estava comigo, as pessoas que me enfrentavam. Tem um caso na ayahuasca muito interessante, que é uma menina que não engravidava, foi ela, o esposo. Essa menina levantou e me enfrentou. Eu olhei no olho dela assim, você quer me matar, né? Quer me matar? Então me mata. Pode fazer. É uma coisa que eu não tenho medo de morrer. Ela olhou e começou a querer me esganar assim. Eu falei, vai, continua. E ela tinha tomado? Sim, tinha tomado. Porque fazer esse papel de mestre, ele é horrível, né? Porque todo mundo olha pra você e fala assim, cara, esse cara tá numa boa e nós estamos aqui esperando, né? Estamos na peia aqui. Pra quem não sabe, é minha estrada, né? Pra me chegar até ali, né? Mas tudo bem. Aí ela fez todo esse trabalho, ficou um pouco neurótica ali, tal. Aí o que eu vi que baixou a frequência, meu mestre falou assim, abraça ela. Falei, você precisa de um pai, né? Faltou esse pai que te abraçasse, te acolhesse. Ela chorou. Aí o mestre falou assim, fala pra ela que ela vai engravidar na próxima semana. Só. Próxima semana você vai estar grávida. Na próxima semana ela engravidou.
Que legal. E deixa eu te perguntar, fora o seu mestre, você vê o mestre das outras pessoas também? Vejo. Você viu o nosso? Aí depende. Eu não, porque assim, é uma parte mais do holístico, assim. Gosto de fazer isso em rituais, gosto de, quando abre mesmo um campo sistêmico muito... Então, assim, eu gosto de ver... Eu trabalho mais com partes cognitivas, assim, eu gosto mais dessa parte cognitiva, né? Mas, igual eu te falei, te deu um toque ali, você é da linha do movimento, do vento, né? Tem realmente uma parte emocional ligada com a mãe. Então, assim, eu consigo ter essas percepções aqui, né? E eu sou do quê? Você também é leve, porém faz um papel de pesada. Você tem digestão psicológica pesada. As coisas para você demora para fluir, né? Era para ser mais rápido, era para ser mais leve, né? Porque você também você é da linha, para abrir o outro lado, ó. Então já é da linha celta, mais das bruxas celtas, mais de uma coisa muito serena, muito da alquimia, ó, tá abrindo. Agora comecei a ver. Então tem alquimia, tem óleo, tem planta, fitoterapia, né? Pé no chão, então evitar calçado. Então você é mais das bruxas celtas, Sim. da etnia celta. O meu marido fala que eu tenho pé de craqueira. Agora, para ela já veio agora... Não, você tem uma identificação mais com o deserto, mais com os árabes, com a linha etnia árabe. Então, também é uma curandeira nômade dessa linha de árabes. Então, assim, o que eu vejo? Movimento de nômades. Seus ancestrais participaram desses movimentos. Era uma nômade. Entendeu? Vê os lugares que se sufoca, você fica pouco tempo, você gosta de movimento. Tá explicado, viu? Mas essa questão do nome, então tem uma influência muito forte. E tem influência também da alquimia, massagem, né? Deve ser muito boa na massagem. Meio preguiçosa, né? Mas a massagem tem uma coisa também espiritual e de transcendência. Eu, quando estou fazendo massagem, é como se eu tivesse tomado ayahuasca. Meu marido gosta de fazer massagem em mim, mas meu marido gosta de fazer massagem. O centro da sua mão. Teve assédio ou não? Assédio comigo? A infância inteira, né? Mas não é aquela coisa... Assédio. Aqueles assédio velado de tio passando mão... Atrapalhou tua frequência do seu disparo psíquico na mão. Tem que resolver isso. Ainda tem essa... Sério? Eu achava que eu já tinha... Se não tava que eu nem ligava. Se você colocar a mão nas costas da mão, na minha mão. Quente ou não? A tua tá quente. Exatamente. A minha é gelada, é isso? O centro era para ser quente. O centro da minha, acho A minha que mão aqui. sempre foi geladinha. O seu tá quente. Fica, tá gelado tá vendo? Disso. Que quando eu faço muito, dependendo do que eu uso com as mãos, fica formado do chakra da minha mão. Se afeta a sexualidade, esfria a mão. Toda pessoa que foi estuprada, a mão é fria. Olha. Eu já ouvi falar que quem foi queimado em vidas passadas, que eu acredito que é o nosso caso, como as bruxas, tem muito problema com a energia vital também. É porque assim, o assédio ele traz uma contração, uma retração. Retração, o fluxo não flui. Você não tem essa liberdade. Entendeu? Você se reprime também, né? Se uma menina tá ali, o cara vai entrar no quarto, então Então tem que trabalhar essa questão ali, né? Eu achava que isso não me afetava. Então, mas se eu percebi, querida... É porque afeta. A minha última cerimônia foi toda ligada a abusos sexuais de uma vida passada minha com 3 anos. Nessa vida não, mas teve. Eu fui raptada da carroça da cigana. A Sete Saias, que é a minha mentora... Ela mostrou a nossa vida, ela era minha mãe, ela era dançarina, ela subiu na carroça de madeira, assim, e ela contou, você estava ali dentro, você tinha 3 anos, você foi raptada. Eu virei obsessora deles, ela disse que ela passou o resto da vida me procurando, virou uma obsessora, e que ela viu o que fizeram comigo, e ela disse que ela só se curou completamente me vendo sendo mãe hoje da minha filha. Ela disse que isso ela transcendeu, mas que ela viu tudo o que eu passei, e aí depois eu via as cenas. Foi horrível a minha cerimônia. Assim, de
tinha muito acesso. Depois eu tive com Jesus. Veio Jesus, assim, parece que pra selar, né? Mas eu passei essas vivências que eu achei que não tinha nada disso no meu campo, mas teve uma vida passada. Tem. Quando eu comecei a tomar todo dia, era muita experiência, muito louca. Você tomar ayahuasca fora do ritual, no meio de pessoas, é muito louco. Você tá o dia todo dirigindo, fazendo as suas coisas, indo almoçar, e aí você começa a realmente ver coisas que... Porque dentro de um ritual é muito, muito isolado, você vai ter... Então, assim, deveria, se quiser expandir, fazer esse tipo de experiência. Tomar no seu dia a dia, toma de manhã e começa. Mas... Meu Deus, mete o louco e vai, né? Não, ela te guia. Opa, ela te guia. Olha... Muito bom, Alex, teve o nosso tempo aqui. Agradeço imensamente, deu muita informação. O pessoal de casa, se eles quiserem, não sei se eles podem ir no teu sítio, a gente vai deixar teu contato para as pessoas fazerem as terapias contigo. Não sei se tu tá fazendo algum curso, alguma coisa, quer passar pro pessoal. Então, hoje eu faço terapias não mais com grupos, né? Foi um chamado que eu tive, então eu trabalhei 16 anos com grupos. E hoje eu faço um trabalho máximo com 3 pessoas. Então, por quê? Porque às vezes você tem um grupo onde tem 10 pessoas, mas 2 estão conectadas realmente em buscar alguma coisa. E eu via que eu perdia muito tempo com aquilo, né? Sim. E hoje não. Então, hoje eu faço um trabalho mais VIP, mais concentrado. Então, as pessoas que tiverem interesse nesse trabalho VIP, mais terapêutico, junto com as medicinas, pode me procurar. Pessoas que realmente queiram aprender filosofia, aprender esse conhecimento terapêutico. Né? Não quer gastar só o teu tempo, né? Eu nem preciso disso mais. Muito bom. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, né? Curtir, compartilhar, curtir, compartilhar, entrar no nosso Instagram, seguir a gente lá também, que sempre tem conteúdo por lá. Seguir o Alex. Quero agradecer as guerreiras aí por convite, foi maravilhoso. No início eu fiquei um pouco assustado. Depois a gente marca o debate, meu e seu. Tem que fazer, Estão convidadas para fazer um trabalho comigo. Nós vamos, hein? Vamos sim. Vamos aí. Gratidão.